Direito em Foco. Um apoio. Advocacia Dias de Souza. Olá, sejam bem-vindos a mais um Direito em Foco. Eu sou Márcio Maron, estou aqui com meu colega Júlio César Soares para a última parte da nossa conversa sobre a reforma tributária e o setor de comércio exterior. Esse bate-papo que tem sido tão proveitoso com os doutores Cidemar Acosta e Bruno Negres, que se juntam mais uma vez a nós para dar continuidade a essa conversa. Na nossa experiência como advogado, a gente enxerga que existem os bad players, né? Aquele cara que não quer cumprir a legislação. Mas a maior parte dos contribuintes não está nesse grupo. Eles querem, na verdade, cumprir a lei. A dificuldade que a gente enfrenta no Brasil e que ainda não foi solucionada com essa reforma é deixar claro o que precisa ser feito, inclusive para que todo mundo jogue no mesmo nível. A gente não tenha diferenças concorrenciais provocadas por questões tributárias, em que alguém se beneficia de um regime diferenciado, melhorado e adota regras, tem uma decisão judicial que o beneficia e coloca ele em um plano de disputa diferente do resto da concorrência, né? Isso vale para estados, dentro do próprio estado. E como o doutor Cidemar lembrou muito bem, nem todo mundo tem a sorte de ter um doutor Bruno lá, né? Então, quando a coisa é feita a coisa é feita sem transparência e de uma forma atropelada, normalmente o médio e pequeno empresário ele tende a sofrer mais, obviamente. Você sabe o que muito me impressiona aqui? Não é como se a gente não tivesse experiência, não é como se a gente estivesse inaugurando problemas novos. A gente já tem a experiência do IPI, do ICMS, do PIS e da COFINS e de todas as dificuldades que esses tributos traziam, todas elas. Décadas de discussão judicial custosa, gerando diferenças concorrenciais importantes, os maus jogadores. A gente faz uma reforma que tramitou numa velocidade recorde, com pouco diálogo com a sociedade e que não endereça tantos problemas que a gente já conhecia, muito pelo contrário, tem dispositivos na lei complementar que simplesmente repisam questões que já foram decididas pelo judiciário em relação a tributos que estão sendo substituídos. Então, assim, qual foi o propósito no final das contas? Doutor Márcio, o senhor coloca uma coisa que o Bruno falou de dual, mas quem for operar com a Zona Franca de Manaus vai ter que continuar convivendo com os impostos antigos. Então a gente tem aí, inclusive, um desafio, né, aqui para o Bruno falar para a gente como é que vai ser vamos falar assim, essa operacionalização contábil, né, de apuração no momento em que nós chegarmos em 2033, a partir de 1º de janeiro, e quem tiver essa relação comercial, industrial, com a Zona Franca de Manaus. Essa é uma boa pergunta, né? Nem todas a gente tem resposta. Eu, às vezes, tomo muito cuidado nesse sentido, até porque você está fazendo uma coisa linear, de repente você bota um calo, como é que você trata esse calo, né? Tem que ter algum remédio para isso. Eu estou acreditando ainda na expectativa que o regulamento venha desvendar isso, explicitar melhor, né? Vim de novo com o regulamento complexo, né? Então é algo que eu não tenho uma resposta efetiva. Eu sei que foi lá, por razões óbvias, o IPI lá vai continuar na Zona Franca de Manaus. Mas como que vai ver essa convivência em relação à apuração dos demais impostos e a relação nas transações para o mercado nacional, ainda a gente depende de regulamento. Imagina que hoje isso está saindo, falando agora do IBS, está saindo da competência dos estados e indo para um comitê gestor que vai gerir todas as consultas tributárias das 27 unidades federadas. Isso, quiçá dos municípios também, porque nós estamos falando que às vezes a pessoa quer perguntar sobre prestações de serviços que está relacionada. Hoje, a tributação é do ISS. Será que o comitê gestor vai ter capacidade operacional de dar fluidez isso com a velocidade que o empresário espera? São muitas perguntas que nós vamos ter. Essa concentração lá na capital federal, por acaso o comitê vai ser instalado lá, apesar de ser gerido pelo estados e municípios, são 54 membros, um comitê gestor, está muito claro a perda de autonomia dos estados e dos municípios. É o Estado Uno. Efetivamente, apesar de sermos membros, nós estamos falando, o federalismo, de alguma forma, está sendo duramente atingido. Inclusive, uma das tônicas do direito aduaneiro no mundo hoje, né,
é que as aduanas passem a ser mais cooperativas, colaborativas, né? Isso é uma realidade hoje de muitas aduanas ao redor do mundo, e acredito que vai chegar ao Brasil também no final das contas, por conta do novo projeto de lei do comércio exterior. Então, essa cooperação, um ambiente colaborativo com o contribuinte, na verdade, tende a ser bom para todo mundo, né? Não tem nem dúvida. Nós tivemos recentemente o sancionamento da lei do Código Contribuinte, que fala muito sobre isso, mas parece que eles estão andando em ambientes diferentes. Quem está conduzindo a reforma e quem escreveu o Código Contribuinte, que visava exatamente isso, e tem até uns programas lá da própria Receita Federal, Confia, aqui em São Paulo, nos Conformes, ele vem dentro desse Código Contribuinte. E assim, falando muito bem claro, da forma que Sidemar colocou, eu acho que no Brasil nós temos muito mais empresário querendo cumprir corretamente as obrigações fiscais do que não. Num contexto em que o comércio exterior, em regra, está no meio da cadeia produtiva, e considerando que a reforma tributária se propôs a garantir créditos integrais para os adquirentes, que também são contribuintes da CBS e do IBS, existe a alegação de que esses setores, e o Comex não está sozinho nisso, teriam um impacto financeiro zero sobre suas operações, porque, afinal de contas, todos os seus débitos geram créditos para os adquirentes e para os tomadores dos serviços. Como é que o Sindiex enxerga isso? Como é que vocês têm ouvido dos seus integrantes as dores? O que se prevê de dificuldades em relação a esse sistema de débitos e créditos que pode mostrar uma realidade um pouco diferente dessa que a gente enxerga quando lê a lei crua? A reforma tributária é bom, importante, nada contra, mas eu encaro como um grande desafio e a gente precisa estar estruturado para poder responder a tua pergunta. Relativo às importações. Aqui, nas importações, queira ou não queira, cada um ao seu modo, ao longo do nosso Brasil afora, criou modelos de incentivo para as importações. A maioria das importadoras convivem com a figura do diferimento, jogando o ICMS que tinha que ser no ato de embaraço aduaneiro para frente, né? Trabalhando exatamente questão de fluxo de caixa, tem os efeitos da Resolução 13 de 2002. Você imagina uma empresa no mundo real, né, que não tivesse o diferimento, ela importa um determinado produto, né? Vai ter que pagar uma alíquota interna em média 18%, 19%, tá? Tem estado aqui no Brasil que é 22% maior. No estado do Nordeste tem a alíquota do ICMS, a alíquota, né, modal é 22%. O estado de Pernambuco é 20,5%. Imagina pagar isso e quando da saída interestadual pagar 4%. Olha como é que isso impacta negativamente. O que ela vai fazer com o restante do saldo desse crédito? Então parece que é só nas exportadoras, tem reflexo. Nas importadoras, reitero, estou falando do ICMS hoje, né? Então, considerando que a maioria foi dado diferimento, especialmente para os produtos que têm similar nacional, que se aplica a alíquota de 4%, isso foi aliviado. Então isso é real para importação. Para importação é real, né? E como então entrar no novo modelo que nós estamos falando agora do IBS, que também o fato gerador no ato de embaraço aduaneiro, né? Que começa uma primeira preocupação, a base de cálculo do IBS na importação. Ela parece ser um pouquinho maior, eu vou dizer assim, tá? Um pouquinho maior que uma base de cálculo de uma operação interna aqui, né? Inclusive, quando coloca lá no artigo 169, 214, se não me falha a memória, medidas de salvaguarda poderá compor a base de cálculo na importação para cálculo do IBS. Caramba, o que é medidas de salvaguarda? Puxa vida, mais um negócio para colocar uma interrogação que eu não tenho a menor dúvida. E outros componentes que estão lá, te dão para o imposto seletivo, vai ser base da importação. Então pode ser que em determinado momento essa base esteja inflada. Então, o impacto nesse sentido, a regra da não cumulatividade, claro. Você pagou o IBS na importação, à medida que a circulação da mercadoria segue, esse crédito vai chegando. Só vai cobrando sobre a agregação. Só vai ter a diferença da agregação. Não é nada diferente do ICMS hoje, nesse aspecto. É só ver como é que é o crédito, que não foi. Aí tem aquela questão, pagou ou não pagou, se o fornecedor pagou, eu posso acreditar ou não, foi pago via split payment ou não. Isso ainda nós vamos, isso precisa ser, sabe,
esmiuçado, literalmente, para a gente entender o que vai acontecer. Mas, em tese, você faz uma antecipação tributária que é tradicional hoje, que vai acabar, né, em tese, vai acabar porque a antecipação você fazia diferença de alíquota. Mas aqui na importação você faz uma antecipação da alíquota cheia do consumo que vai acontecer. E pode acontecer ainda, eu estava falando muito claro com o Sidemar, se não houver uma gestão adequada da rotatividade do estoque, você estocar imposto. Poxa, eu desembaracei, paguei, produto está em estoque, eu não vendi ainda. Não tive comprador. Dependendo do tipo que você importar, você está estocando imposto, que não foi consumido ainda. Contrário ao senso que diz a reforma que se preocupa com o consumo. Mas por causa da importação vai acontecer no ato de desbaração aduaneira. Então, doutor Márcio, tem toda essa... Fora o fluxo de caixa, que vai ser bastante exigido, né? Porque dentro desse arranjo todo que eu falei aqui do Estado, está se preparando para poder, operacionalmente, continuar atendendo a atividade econômica local, que é um dos grandes... a gente pensa muito de como vai segurar, como é que vamos garantir essa atividade econômica existente, ou até melhorar o que a gente tem. A gente ainda tem um problema do fluxo de caixa, porque na importação ele é ali no momento em que você fala, nacionalizei. Uma coisa importante, doutor Márcio e doutor Júlio, que eu acho que precisa deixar registrado, inclusive para os nossos ouvintes, quem for assistir toda a nossa matéria, o Recomex é um conselho da sociedade capixaba. Dentro do Recomex tem uma integração da indústria, do comércio e o governo junto, antecipando o 2033. A gente sabe que 2033 está logo ali, mas a gente quer já hoje conhecer tudo que pode transformar o Espírito Santo realmente, que venha com a atividade econômica existente e até mais, como o doutor Bruno falou. Bom, doutor Sidemar e doutor Bruno, para a gente fechar aqui a nossa conversa, muita coisa foi dita e, obviamente, não é que a gente gosta de carregar a bandeira do pessimismo, mas são questões importantes que precisam ser enfrentadas e que martelam hoje a cabeça do empresariado do comércio exterior. Então, nós mencionamos aqui o surgimento do comitê gestor, já com algumas coisas que eram previstas antes em atraso, né, com relação à competência, ao próprio exercício de competência do comitê. Se vocês pudessem mandar um recado para o comitê gestor hoje, principalmente o doutor Bruno, né, que o doutor Sidemar, toda uma história voltada para o Sindiex e para o comércio exterior, o senhor auditor fiscal, e já integrou o conselho, né, nacional também. O que vocês gostariam de dizer hoje para o comitê gestor para que essa fase de transição seja amenizada ou que não cause tantos problemas como a gente vem falando a respeito? Eu gostaria de deixar uma mensagem, uma reflexão, doutor Bruno, doutor Márcio, doutor Júlio e o doutor Bruno. Eu acho que o comitê gestor ele precisava dar mais oportunidade para a iniciativa privada poder participar, levando ideias de forma republicana, de forma que estadista, de forma que realmente nós conhecemos como faz o dia a dia na operação. E nós precisamos, às vezes, ter esses mecanismos, não precisa facilitar, não é para gerar nenhum tipo de descaminho, mas de facilitação. Então, gostaria, assim, apelo, dê oportunidade à iniciativa privada participar através de suas instituições, de forma organizada, através de suas federações. Doutor Bruno, gostaria de complementar? Claro. Não tem nem dúvida. Eu, em primeiro momento, eu faria para o comitê, ao mesmo tempo, uma mera sugestão, né? Eu acho que, a impressão minha, mas a gente ouve os sentimentos dos empresários, primeiro no aspecto do prazo. Na minha avaliação, está muito curto o prazo para iniciar com o IBS em 2027. Se tivesse algum projeto nesse sentido para adiar 2028 e 2026 e 2027, se fosse efetivamente período de teste, simulações, trabalhar isso com mais clareza e abrindo oportunidade, como
o doutor Sidemar colocou aqui, as empresas e as entidades representativas para participarem dessa regulamentação. Seja através indo para o comitê. Utilizem muito a consulta pública quando da edição do regulamento. Dê oportunidade, simulem bem como vai ser, porque muitas vezes você escreve e você, às vezes, interpretar uma norma e transformar no operacional tem um gap que leva a um erro. Simular operações naquilo que foi escrito. Dê essa oportunidade para que suavizar um pouquinho a entrada do novo modelo diante de tantas incertezas, né? Então, essa oportunidade e essa abertura torna o processo mais democrático e mais legítimo. Mais legítimo. Isso é fundamental. Porque toda vez que você bota uma regra que é mera imposição, ele não tem legitimidade da sociedade. Mas quando ele é construído a 4 mãos, a gente consegue amenizar, porque a reforma está aí. Não há como voltar atrás demais, não acredito nisso. Então vamos tentar suavizar e mitigar o máximo possível os impactos negativos, principalmente naquele que quer cumprir efetivamente suas obrigações fiscais. É isso. A Dias de Souza e o Direito em Foco agradecem imensamente a presença dos doutores aqui, com esclarecimentos assim invaliosos a respeito da reforma tributária, a visão do setor de Comex, a questão da legislação, assim, uma experiência realmente sem valor. O agradecimento é imenso. Muito obrigado. E para você que está em casa, evidentemente, nós agradecemos a sua audiência e até o próximo Direito em Foco aqui na Record News.